Desde desenhos nas paredes até a criação de jogos, os humanos gostam de registrar o seu dia a dia e expressar sua arte de alguma maneira. É difícil apontar qual foi o primeiro livro escrito, sabemos que o livro do jeito que nós conhecemos hoje em dia surgiu no século XV, criado por Johann Gutenberg, mas existem muitos exemplos mais antigos que esse, como os papiros egípcios e a própria Bíblia. Livros foram mudando conforme passaram-se os anos, mais livros fictícios foram criados e com a chegada do cinema foram surgindo também adaptações desses livros, e uma mídia mais fácil de ser consumida. As primeiras adaptações de livros já começaram diferentes da fonte original. Nosferatu, por exemplo, a adaptação de Drácula, muda muito da história original, principalmente os nomes. Mesmo quando teve uma adaptação de Drácula em 1931, ela ainda teve muitas diferenças no livro. Mas isso não se limita só a livros. Com a chegada de quadrinhos, eles também foram adaptados para o cinema e vamos dizer que nenhum deles pega 100% assim da obra original. Mas com o mangá é diferente. O mangá, na grande maioria das vezes, o anime pega 100%, adapta 100% fielmente o mangá, mas nem sempre foi assim. Go Nagai é um dos mestres do mangá, criando Kirihane, Keiko Kamen, Mazinger Z e o mais conhecido Devilman. As primeiras adaptações do mangá dele são completamente diferentes. Os mangás de Go Nagai são mais maduros, tendo muito conteúdo pesado como morte e sexualidade. Mas quando foram feitos os animes, eles foram pensados com uma mentalidade mais voltada para o público infantil. Então vemos obras mais simpáticas ao público geral. Isso ajudou no sucesso dos animes, mas criou obras completamente longe do que o mangá é, com exceção de Keiko Kamen, é claro. Mas isso foi há muito tempo atrás, né? Hoje em dia um anime não mudaria completamente o mangá, não é? Não é? É aí que tá. Existem muitos exemplos recentes de animes que são diferentes por um motivo ou por outro. Vou falar aqui dois exemplos, primeiramente Soul Eater. Soul Eater é considerado um clássico por um motivo, porque ele é bom. Mas o anime termina diferente do mangá. Sem dar muito spoiler, o anime termina muito antes do mangá e termina de uma maneira diferente, que deixou muitos fãs decepcionados na época. Mesma coisa com Elfen Lied. Elfen Lied, eles não terminaram exatamente igual ao mangá, eles terminaram muito antes. Aí ficou sobrando essa parte aqui do mangá que nunca foi adaptada. E não são só esses dois, existem muitos outros exemplos de animes que terminaram aqui e sobrou isso daqui para ser adaptado. E com isso, com essa grande onda de remakes que tem acontecido com animes hoje em dia, mais pessoas têm pedido mais remakes de animes para poder arrumar o que aconteceu no passado. Como vocês sabem, eu odeio remakes, e isso por um bom motivo. O remake vem com o objetivo de substituir o original. Mas não é por isso que eu acho desnecessário esses remakes de anime, porque o argumento vai ainda mais longe. Tem um anime chamado Majin Tante no Gami Neuro, que costumava ser um dos meus animes favoritos. É uma história sobre um demônio que se alimenta de mistérios e depois de resolver todos os mistérios do inferno, ele vem para a Terra resolver mais mistérios. Digamos que ele se alimenta desses mistérios para poder ficar cada vez mais forte. Ele encontra com a protagonista que vai servir como uma aliada dele para poder esconder seus verdadeiros poderes. E esse anime foi muito bom de assistir na época, mas conforme cresci, ele perdeu um pouco da magia. Mas algo me deixou curioso depois de muito tempo. E o mangá? Esse é um daqueles animes que nunca vai receber um remake, não foi muito popular, então eu queria saber como foi que o mangá se desenrolou. De repente tem mais mistérios, de repente tem mais personagens, de repente igual a muitos outros animes que a história continua depois do último episódio. Não é muito assim. O mangá de Majin Tantei no Gami Neuro é completamente diferente. A história é diferente, os personagens agem de maneira diferente, começo, meio e fim, tudo é diferente. E conforme eu lia esse mangá, mais parecia que eu estava redescobrindo uma obra que eu gostava antigamente e eu estava cada vez gostando mais sabe, eu estava revivendo uma experiência que eu já tinha vivido quando era criança, mas agora de uma maneira diferente, de uma outra perspectiva. Acabou se tornando um dos meus mangás favoritos por causa disso. E isso não aconteceria se o anime e o mangá fossem iguais. A mesma experiência que eu tive com o anime, essa é a experiência que eu tive com o mangá. Por exemplo, eu estou assistindo e lendo Kimetsu no Yaiba ao mesmo tempo. E sempre que eu termino um episódio, eu não sinto nem vontade de ler o mangá, porque eu sei que é exatamente a mesma coisa. Mas quando o mangá muda, assim, me dá vontade de descobrir o que eles fizeram de diferente. Me incentiva mais a ler o mangá do que se fosse completamente
exatamente igual, as pessoas devem apreciar mais isso. Um anime é ter coragem de mudar alguma coisa que nem em filmes acontecem. Claro, não mudar a ponto de ficar ruim, mas mudar alguma coisa que deixe o anime melhor. Jojo é um exemplo de um anime que mudou algumas coisas do mangá e deixou o melhor. Não acho que tenha necessidade de manter 100% igual ao mangá. O fato de serem diferentes me incentiva a buscar a obra original e reviver o anime de uma maneira diferente. Fora que remakes são completamente desinspirados e não originais, né? E eu tô cansado de falta de originalidade no mundo. A hollywoodização dos animes tá ficando cada vez pior. E eu não tô aguentando mais, cara. Tem tanto mangá bom pra ser adaptado que nunca foi adaptado, que não existe adaptado, nem pensamentos de pessoas adaptarem. É só produtor atrás de produtor falando: não, que a gente quer dinheiro, que essa ideia é muito ambiciosa, que a gente não sabe se vai dar certo. Eu prefiro fazer um remake que a gente sabe que vai dar certo e vai dar dinheiro, porque as pessoas vão assistir sem pensar duas vezes. Daqui a pouco vai ter uma temporada inteira só de remake, mano. Chega, gente, por favor. Já tem gente pedindo até remake de clássicos como Yu Yu Hakusho. Não tem como ter remake do Yu Yu Hakusho, é um clássico. Pra quem assistiu, se isso acontecer, eu vou ficar especialmente puto se acontecer o remake de Yu Yu Hakusho. Porque pra quem lê o mangá, que nem eu, sabe que o final do anime é muito melhor. O final do anime arrumou completamente o mangá. O Togashi estragou o final do mangá de propósito, pra ele não ter que continuar escrevendo essa história. O anime, ele consertou esse final para que pudesse funcionar para uma televisão, para que as pessoas não ficassem decepcionadas com o final do anime. Eu acho que o maior argumento para fazer remakes de animes antigos é a animação. E eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, como pessoas falam que a animação antiga é ruim, mas já dando um resumo da minha opinião, a animação antiga não é ruim. Você pode não gostar, pode não ser o seu estilo, mas não é ruim. Eu posso dar vários exemplos de animações antigas que são melhores que animações de hoje em dia. Esse é outro argumento falho quando falam de fazer remake de animes antigos. Eu não sei como que eu posso colocar isso na cabeça de alguém, mas animações antigas não são ruins. É só você que não gosta. Remakes deviam ser reservados a animes que não terminaram a história do mangá, como Hunter x Hunter, ou que estragaram completamente a história, como Promised Neverland. Não ligo tanto pra anime que não ligava antigamente, mas eu tenho uma paixãozinha, não vou mentir. Eu lembro ainda dos bons momentos de eu assistindo anime quando era criança. E é um tópico que eu tenho tanta tristeza de ter que ficar comentando que tem tanto remake sendo lançado um atrás do outro que eu não aguento mais, cara. Parece que querem estragar a minha infância na minha frente, tá ligado? Já ouvi falando também de remake de One Piece, o anime nem terminou, já querem fazer remake do One Piece, gente. Porra, por favor, vamos ter um pouco mais de criatividade de assistir um anime novo. Ficar assistindo sempre o mesmo anime, assistir uma coisa nova. Pra que quer assistir a mesma coisa repetida que você já viu? Até onde eu sei, não sei, eu posso estar errado porque eu não li o mangá do One Piece, mas até onde eu sei, o anime do One Piece é exatamente igual ao mangá, tirando os fillers que tem no meio aí, que enrola a história. O anime é igual ao mangá, você que vai assistir a mesma coisa, só vai cortar os fillers, é isso que vai acontecer, vai cortar os fillers. Uau! Algo que você poderia fazer manualmente só pulando os episódios, é simples. Daqui a pouco vai ser que nem Hollywood mesmo, vai ser remake atrás de remake atrás de remake e ninguém vai mais aguentar, eu já não aguento mais. Por favor, vamos parar com isso, gente. Eu já não tenho mais vontade de assistir anime. E quando eu vejo que tá acabando a inspiração lá também, aí acaba ainda mais a minha vontade, que já não existe essa vontade de assistir anime e ela morre ainda mais. E conforme isso acontece, mais eu me afasto de anime. E talvez seja para o melhor. O que a comunidade pensa não é mais o que eu penso. Eles que controlam agora o que faz sucesso e o que não faz. Bom, fazer o que, né? Eu só posso conviver com isso. Eu não me sinto mais parte da comunidade também. Eu parei completamente de assistir anime, não consigo mais assistir um episódio. A comunidade mudou muito desde que eu participava. Agora é muito mais popular do que era antigamente, ficou normalizado assistir anime. E de certa maneira é bom, mas também ao mesmo tempo trouxe muita gente que não tem paixão pelo gênero, que assiste só pela moda, e a opinião dessas pessoas acaba refletindo na indústria inteira. E é por isso que a gente vê vários remakes sendo feitos, porque essas pessoas não querem assistir os originais e preferem assistir um remake que seja novo. Mas é isso, eu não posso parar essa onda de remakes que está sendo feita. Eu sou só uma pessoa que tem um canal que nem é tão grande assim, mas essa é a minha opinião e eu espero que vocês consigam respeitar ela.